revolução moral, a revolução da humanidade. Mas antes nós vamos ler uma página do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, que é a lição 22. Não se dê por vencido, o jogo ainda não acabou, apesar do placar desfavorável. Esperança é para os tempos de crise. É a força que nos leva até o fim do jogo, a certeza momentânea. Tem esperança aquele que sabe esperar confiantemente. Aquele que sabe que as adversidades de hoje se constituem no esterco que prepara a terra para a farta colheita de amanhã. Cultivar a esperança é adquirir a certeza de que a tempestade passa, que dentro de mim ainda há um reservatório enorme de forças que me levarão à superação das dores que hoje me sacodem, mas não me destroem. Ter esperança é confiar em Deus, onde tudo parece perdido e nada mais resta fazer. Deus adora aparecer nestes momentos. É só você confiar na esperança e continuar trabalhando para que a hora da dificuldade passe mais depressa. E sim, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso amigo Jesus, à espiritualidade bondosa dessa casa. Vamos agradecer por termos escolhido estar aqui, por termos escolhido aprender um pouco mais dos ensinamentos do Cristo. Vamos agradecer por esta casa que nos acolhe sempre, em todos os momentos de dores, de aflições, em que nosso coração às vezes fica tão apertado, tão pequenininho. Mas nós sabemos que nesse momento só há um par de pedaços na areia, porque nós estamos no colo de Jesus, nós estamos no colo dos nossos queridos guardiões, dos nossos anjos da guarda, da nossa espiritualidade amiga e bondosa. Assim, Senhor, te pedimos neste momento de vibrações, de amor, de paz, por todos os estudos que acontecem nessa casa, nesse momento, pela evangelização, pelos estudos que daqui a pouco acontecerão, pela reunião pública, que a Valéria possa ter uma inspiração dos bons mentores, possa trazer um estudo que cada vez mais possa trazer luz para o nosso dia a dia. Senhor, queremos te fazer um pedido muito especial. Nós temos uma pequitita aqui da casa, a nossa querida Mariana. Ela está lá no hospital, lá no Rio de Janeiro. Tu sabes, Senhor, a força dessa pequitita. Tu sabes o quanto ela é amada. Tu sabes o porquê de tudo que está acontecendo. Mas nós somos tão pequeninos, Senhor, e queremos te pedir. Coloca ela também no teu colo, coloca a mãe, a avó, todos os familiares, Senhor. Serena esses corações que estão tão aflitos e dê força, Senhor, a esse espírito grande, mas essa menina tão pequitita, tão cheia de amor e de vida. Esse pedido, Senhor, é especial. Agradecemos por tudo, Senhor,
te rogamos, a tua paz e a tua luz continue conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Agora a palavra da nossa irmã Valéria. Boa tarde, pessoal. Essa tarde de friozinho, né? Mas estamos aqui, firmes e fortes na tarefa, né? No aprendizado, na busca por conhecimentos de nós mesmos, né? O tema de hoje, que eu trouxe para a gente refletir um pouquinho, chama-se Mulher, Força Moral na Evolução da Humanidade. Diante de tudo que a gente vive, de toda a violência atual, né, nos dias atuais, em geral, no mundo inteiro, a gente também não pode se esquecer de que tudo faz parte do planejamento divino. Nós fazemos mais escolhas, obviamente, nós, seres humanos, tão perfeitos que somos ainda, mas Deus está no controle de tudo. E é o que a página inicial nos falou hoje aqui, confiança em Deus. Porque sem confiança, sem esperança, a gente se perde no caminho, né? A gente desiste desse caminho. E esse tema que fala dessa força moral que eu trago aqui no papel da mulher, e aí vocês vão entender por quê, ele fala não só da mulher, não, mas ele fala de toda a criação divina, que é constante, não para, não cessa. Enquanto a gente está aqui, sentado, conversando, muitas coisas estão sendo criadas nesse universo. Deus não para nunca, né? E nós, seres humanos, temos a soberba de querer dominar tudo, controlar tudo. E a gente se esquece que a gente é só uma pecinha desse quebra-cabeça gigante nesse universo. Uma pecinha importante, diria que sim, porque somos seres humanos, né? Somos os filhos de Deus e a sua semelhança, somos co-criadores e a gente se perde só nesses detalhes. Mas essa pecinha de quebra-cabeça é aquela importante, sabe quando a gente está naquele quebra-cabeça difícil? E que falta uma pecinha, a gente encontra todas as outras, mas não consegue encaixar as outras porque falta exatamente uma. Somos nós, seres humanos, mais uma pecinha. Então, a gente vai entender que a humanidade, ela teve toda uma preparação para estar aqui nesse planeta. Então, cada etapa da evolução, ela acrescenta novas possibilidades de manifestação da vida e da consciência para nós, seres humanos. Então, nós vamos lembrar dos nossos estudos no início, quando a gente inicia os estudos da doutrina espírita, a gente começa a estudar o princípio inteligente. E aí fica uma dúvida. Aí é o princípio inteligente, o princípio vital, todo mundo confunde tudo, né? E aí a gente vai ampliando os nossos conhecimentos e entendendo tudo isso. Então, o princípio inteligente, ele habita esse planeta. Desde quando ele começou a ser preparado para que a gente chegasse aqui. Então, a gente fala do mineral, do vegetal, do animal, até chegar ao ser humano. E não para por aí. Eu coloquei aqui o espiritual, o moral, porque são cada etapa evolutiva para que a gente encontre a nossa perfeição. Porque enquanto espírito que somos, fomos criados simples e ignorantes para alcançar a perfeição. Não é isso que a gente aprende na doutrina? E aí, quando a gente olha esse panorama aqui,
a gente vê que a gente já avançou tanto, mas ainda está estagnado. Costuma-se dizer que o princípio inteligente dorme no mineral, sonha no vegetal, estagia no animal e desperta no homem, no ser humano. Então, o nosso papel aqui é muito importante. Mas se vocês olharem essa figurinha simbólica, nós somos uma pecinha do quebra-cabeça. Nós somos integrantes desse todo. E por termos inteligência racional, nós temos a responsabilidade pelo nosso planeta, pelos seres das outras cadeias, os seres vivos, os vegetais, os animais, são de nossa responsabilidade. Então não podemos agir como se fôssemos donos, porque o poder, o domínio, é o que ainda nos amarra na condição de imperfeição que nós temos. Então a gente tem uma trajetória da matéria à vida, da vida à consciência, quando o despertar da consciência, o espírito surge. Da consciência ao amor, que é o que Jesus nos ensinou. Então, em cada momento de impacto evolutivo da humanidade, nós temos uma figura a nos lembrar. Então, destacando que Moisés, que veio apresentar a revelação, Moisés veio trazendo a figura divina, veio tentando mostrar para o povo uma direção. Tempos depois, Jesus. Então, quando já tínhamos essa consciência de Deus, Jesus aparece para dar mais uma alavancada nessa trajetória evolutiva. E ele vem trazendo um contexto diferente de Moisés. Moisés dizia que nós tínhamos um Deus implacável, cruel, punitivo. E Jesus vem e diz: nós temos um Deus bondoso, amoroso, corretivo sim, mas punitivo não. E aí a gente começa a despertar para algo maior do que o que a gente tinha, que é o amor. E Jesus resume tudo ao amor. E foi isso que ele tentou nos ensinar. Foi esse o caminho, essa direção que ele nos deu. Olha, daqui para frente não tem outro caminho para a evolução. Porque a evolução do planeta, a evolução da humanidade é uma lei, gente. É inevitável. Queiramos ou não, ela vai acontecer. Então Jesus veio e plantou essa sementinha do amor. E aí, tempos depois, veio o Consolador prometido, a doutrina espírita, e esclarecer o que a gente faz com esse amor, para que ele serve, qual é a importância dele nessa trajetória evolutiva em que nós nos encontramos. Bom, então lá nas fases primitivas da humanidade, a força física teve um papel predominante na sobrevivência. Então, a experiência masculina, o homem sempre foi o ser mais forte do que o ser feminino, fisicamente falando. Então, ele teve frequentemente, a experiência masculina, ele frequentemente associada às lutas pela conservação e domínio da natureza. Então, a nossa espécie precisa ser preservada, conservada, hoje, de uma forma diferente da que era lá nos primórdios. Imagine esse planeta habitado por dinossauros, por aqueles animais que são pré-históricos, que hoje a gente só vê no museu, nos esqueletos. Como é que sobrevive? A força física era fundamental. Dominar territórios era fundamental. E a experiência feminina sempre existiu, todos os tempos. Mesmo antes do homem, do ser humano existir. Então, essa experiência feminina, por sua vez, ela vem favorecendo o desenvolvimento de valores ligados ao cuidado, à preservação da vida,
a educação dos sentimentos. Então, vocês veem que na criação divina, tudo tem um equilíbrio. Nada é criado por acaso. Então, não foi à toa, né, que tínhamos sempre esses pares, o feminino e o masculino. Em todas as espécies, a gente encontra o feminino e o masculino. Mas isso precisa ter um equilíbrio. Então, lá nos primórdios, enquanto o homem conquistava territórios, defendia a sua família, a sua cria, ficava guardada com quem? Com a mulher. Ela protegia a sua casa, protegia os seus filhos. Quem viu aqui aquele filme do Tarzan, A Lenda de Tarzan, esse último, né, que saiu aí, já é antiguinho, mas quando o gorila encontra aquela criança na mata, qual é o primeiro instinto? É matar e comer, né? São carnívoros e vamos lá, conquistar o território, invadir o meu território. E aí a gorila vem e enfrenta o grupo de gorilas e diz, não, esse aqui é meu. E cata aquela criança como se fosse o filhote dela. E cria lá o Tarzan. Então, é a lenda de Tarzan para mostrar para a gente que o ser feminino, então hoje a gente vai falar sobre a mulher, mas eu estou trazendo isso no contexto feminino. Olha esse cuidado, né? A preservação da vida do outro, o amor incondicional, é o que a gente vai estar trazendo aqui como base. Então, nós temos que a força física garantiu a sobrevivência da espécie humana por muito tempo. Mas a força moral é que garante a evolução da humanidade. Então, não adianta preservar a espécie. A gente tem que conquistar. E essa conquista, essa transformação, ela vem da humanidade de forma moral. É como as táticas militares, conquistar e manter. Não adianta você avançar no campo de batalha para depois ter que recuar. Então você conquista, né? Avança, mantém, só vai avançar de novo quando você tem certeza que aquele território já foi conquistado. Bom, então a humanidade, ela evolui quando ela substitui a dominação pelo amor. Então foi isso que Jesus falou para a gente. O amor é o que tem que nos guiar. Chega de barbárie, chega de guerra, chega de odiar o outro. Somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Pai. Isso há mais de 2000 anos Jesus começou essa história. E hoje ainda não entendemos isso. Então hoje a gente é segregado, né, por uma questão política, é o lado A, é o lado B, é o homem, é a mulher, é o Flamengo, é o Vasco, né? E assim por diante. A gente se separa, a gente não vive como uma grande família, como irmãos que somos. Né? E aí, nesse contexto todo, quem é a mulher nessa criação divina? Qual é o seu papel? Então, a gente precisa entender que, antes de sermos homem ou mulher, nós somos espíritos imortais. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 200, os Espíritos esclarecem que nós, espíritos, né, não temos sexo como entendemos, né? Sexo feminino, sexo masculino, pois o sexo depende da organização física. Há entre esses seres chamados espíritos, amor e simpatia, mas fundados na identidade dos sentimentos. Então, a doutrina espírita nos ensina que nós atraímos uns aos outros, né, os espíritos encarnados, outros encarnados, pela simpatia, não é assim? Pelas vibrações que nós emanamos.
Então, se temos vibrações amorosas, estaremos sempre próximos daqueles outros que também têm essas vibrações, porque a gente se atrai. Agora, se nós temos vibrações ruins, nós vamos atrair também, né, outros espíritos nesse mesmo contexto. E quando a gente fala espírito, encarnado ou desencarnado. Então, primeiro, antes de fazermos essa separação de homem e mulher, temos que saber que somos espíritos, sem distinção de sexo. Essa questão fisiológica. Então, a mulher, na sua essência, ela não é um ser definido pelo corpo. Então, com esse olhar mais amplo, além da matéria, nós podemos dizer que a mulher não está definida pelo corpo. Ela é uma expressão evolutiva do espírito. Aí vocês vão dizer, mas como assim? Expressão evolutiva, então significa que ser mulher é mais importante do que ser homem? Não. Por quê? Porque ser mulher é uma experiência da alma. Então, hoje, nós estamos numa condição de mulher, de homem. Amanhã podemos ter outra totalmente diferente. Ontem podemos ser totalmente diferente. Então, eu não sei se na encarnação passada eu fui homem, eu fui mulher. Não sei se na próxima o que serei. Porque se ela é uma experiência da alma, ela vai acontecer de acordo com as necessidades da evolução daquela alma, né? Daquele espírito. Então, se eu tenho uma provação, se eu tenho uma expiação ou uma missão para a minha encarnação, eu vou ter os instrumentos necessários para que eu possa alcançar. E dentre esses instrumentos está o nosso corpo físico, que pode ser homem, pode ser mulher, pode ser um corpo perfeito, pode ser um corpo deficiente. Então, nós vamos recebendo esse instrumento material de acordo com as necessidades evolutivas do nosso ser. Por isso, que ser mulher é uma experiência da alma. Então, os homens de hoje também provavelmente já foram mulheres, ou serão. Então, o espírito, ele reencarna sucessivamente, como homem, como mulher. Então, nós vimos que as reencarnações, elas são necessidades evolutivas. Isso está lá no livro dos Espíritos, né? Questão 132. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, o maior propósito da reencarnação é a evolução do ser. E cada experiência reencarnatória oferece aprendizados morais específicos. Por quê? A evolução vai se dar de duas formas. Então, a gente tem como se fossem, eu lembro até hoje a Olinda falando lá no livro do Evangelho, quando eu estudei com ela, falando, a gente, é como se a gente tivesse duas asinhas, a asa da inteligência e a asa da moral. Então não adianta a gente desenvolver tanto a asa da inteligência e não desenvolver a da moral, porque a gente não vai lançar fogo, a capenga, não vai, né? Não vai funcionar. Então a gente precisa desenvolver ambas as partes. E hoje a gente vê um cenário completamente diferente, né? A necessidade hoje extrema é do desenvolvimento moral. Bom, então por que essa experiência feminina? Né? Por quê? Já expliquei no primeiro momento. Vai depender de qual é o propósito encarnatório daquela alma, para que ele defina se ele será um homem ou se ele será mulher. Nos romances que a gente já até estudou aqui, né, há 2000 anos, 50 anos depois, a gente vê figuras ali que a gente identifica, como Chico Xavier, por exemplo, né, lá quando ele foi Lívia, né? E então a gente vai verificando essa condição que eu estou falando aqui para vocês. Então, ora, você está num corpo
físico, instrumento feminino, ora você está no instrumento masculino. Né? Então, a experiência feminina, ela ajuda o espírito a desenvolver e a ampliar a sensibilidade, o acolhimento, a resistência, o cuidado e a força moral. Lembra dos primórdios? A força bruta era necessária para a preservação da espécie. Mas aí, lá, mesmo assim, já havia o feminino, que trazia o acolhimento, o cuidado, a sensibilidade do gorila que pegou lá o Tarzan. Né? Então, essa experiência vai proporcionar ao espírito a desenvolver, se ele não tiver, ou a ampliar, se ele já tiver, esses sentimentos. E aí a gente chega no ponto da mulher que gera a vida. Então, quando o espírito, né, precisa cumprir a sua trajetória para chegar até a perfeição, a imagem de Jesus, por exemplo, as escolhas vão ser nossas. Então, esse trajeto pode ser mais longo ou mais curto, dependendo das nossas escolhas, do que a gente faz com cada encarnação que nós temos, com as oportunidades que Deus nos dá. Então, se essa reencarnação é a possibilidade de evoluirmos, significa que é a possibilidade de estarmos pagando as nossas dívidas, de estarmos corrigindo os nossos erros, os nossos vícios. E às vezes a gente passa a reencarnação inteira preocupado em conquistas materiais, em crescer materialmente, em ser mais importante na sociedade, em ser mais famoso, em ser conhecido. E se esquece que a gente não veio aqui para isso. A gente veio aqui para desenvolver aquilo que importa, o nosso crescimento moral, porque é através dele que a gente vai mudando de degrau nessa jornada evolutiva. Então, quando a gente fala da mulher que gera a vida, a gente fala da maternidade. É a porta de entrada, é o portal, vamos dizer assim, de entrada dos espíritos para o mundo material. É através da maternidade. E aí, as pessoas vão dizer assim, mas então basta ser mulher, basta ser mãe, que ela vai ser sublime? Não, você sabe que não. Então a gente sabe que ser mulher não é ser melhor do que o homem, não é ser mais importante, é ter a possibilidade de desenvolver sentimentos. Maternidade vai trazer essa possibilidade de uma forma muito forte. Por quê? Porque ela vai desenvolver ali, né, a gestação daquela criança, a proteção, o cuidado, a entrega, a renúncia. Porque só quem é mãe vai saber dizer o quanto se renuncia para ter um filho. Né? O quanto uma mãe renuncia da sua vida para criar o seu filho, para se dedicar a ele. Né? Só quem é mãe sabe. Então, esse é o primeiro contato, esse portal que traz todos nós ao mundo. E eu vi o Divaldo falando num vídeo, né, sobre a questão da maternidade. Mas a minha mãe me abandonou. Aí ele disse assim, mas ela não te abortou, ela te trouxe ao mundo. Então você precisava estar aqui. E a gente sabe que a fila é gigante do lado de lá. E essa mãe, por pior que seja, que tenha sido, se abandonou, deixou de abandonar, se foi cruel, ela teve o papel de te trazer ao mundo. Então, só por isso, você já tem que agradecer essa mãe. Não é odiá-la pelo que ela fez de errado, mas agradecer pelo que ela fez de sublime. Então, a maternidade é isso. E a maternidade, gente, não se resume a dar à luz biologicamente a uma criança.
né? Então a gente fala de todo o contexto da mãe, né? O amor da mãe, ele começa antes do nascimento, ele nunca termina. Então ele começa no processo de adoção também. Aquela mãe começa a amar aquela criança quando ela vai adotar a criança. Ela não teve gestação biológica, mas ela já começa a desenvolver o amor. E ela vai amar esse filho eternamente. Porque os laços vão se formando e esses laços vão mudando em cada encarnação. Mas a gente vai mudando de papel. Então, às vezes, quem era a mãe virou filho, quem era o filho virou um irmão, virou pai. Né? Os laços não se desfazem com a morte do corpo físico. A família é gigante. Então, o amor de mãe é um amor que é incontestável, gente. Nos romances, nos livros de estudo espírita, a gente vê muito forte isso. Quem leu o livro Libertação aqui, da série André Luiz, então vocês vão lembrar de Gregório, né, que o contexto gira ali em torno desse espírito. E ao final, como é que ele foi resgatado, auxiliado? Através da intervenção da sua mãe. Porque foi naquele momento em que ele se deixou, né, ele se desarmou e se deixou ajudar, aceitou o auxílio. Porque o amor daquela mãe o transformou naquele momentinho. Né? E aí ele falou, bom, eu me rendo. E aí, vocês sabem a história. Né? Então, esse amor incondicional, e é nada mais, nada menos do que o que Jesus falou para a gente. O que ele fez pela gente e o que ele nos ensinou. E Jesus sabia disso. Né? Tanto que ele tratava as mulheres de forma diferente do que aquela sociedade achava que deveria ser, né? Então, a experiência feminina, ela desenvolve valores morais fundamentais para a humanidade. É um instrumento de educação moral do espírito. A mulher não é menor nem maior perante Deus, ela é indispensável. A mulher na criação divina é a força moral para a evolução. Por quê, gente? Todo esse contexto que a gente já falou, né? A participação, o equilíbrio. Aí, porque a mulher é indispensável, é fundamental, o homem será? Não. É que hoje o nosso contexto aqui é o feminino. Mas eu não estou dizendo por isso que o homem não esteja no mesmo patamar, né, de igualdade. Eu só estou trazendo um olhar para o ser feminino. O que ele nos oferece? Né? E aí Jesus, como a gente destaca, né, diferente dos costumes da época, demonstrou profundo respeito e inclusão das mulheres, valorizando-as em uma sociedade que as desprezava. Dialogou abertamente com mulheres, como a samaritana no poço de Jacó. Permitiu que mulheres o seguissem e aprendessem com ele, como Maria Madalena, Joana de Cusa e outras tantas, né? Ensinou que todos são iguais perante Deus, independentemente de gênero. Então ele já fez ali, já deu um spoiler, né? Como a gente diz. Isso porque, gente, a gente pensa, nós estamos hoje num plano de provas e expiações. Se o planeta Terra hoje é um plano de provas e expiações, significa que um dia ele já foi um mundo primitivo, né? Então, tudo evolui. O planeta evolui, os seres evoluem. E hoje a gente fala de plano de regeneração, que é jamais uma escala. Será que estamos prontos para esse tão sonhado mundo regenerado? A gente está no meio de uma turbulência, de uma transição, mas há tanto a se pensar ainda
para que a gente tenha a certeza absoluta de que ele não está aqui batendo na nossa porta ainda não. Ele depende de ser construído. E nós somos os responsáveis por construir esse plano de regeneração. E isso para que a gente entenda, né, o plano de regeneração, ainda vai ter maldade, né, bem, mal, dor, vai, bem menos do que esse, de provas e expiações. Então, estamos aqui num momento conjunto, coletivo. Então, não é dizer, eu sou melhor, o outro é melhor. Temos espíritos entre nós que são muito mais evoluídos, que vieram de outras esferas para nos auxiliar. Porque a transição, ela não se dá, elimina um e entra o outro. Né? Ela é mesclada. E a gente precisa, né, como uma criança precisa de um adulto para ensinar ela a andar, para ensinar ela a falar, para fazer tudo da vida, a gente também precisa. Então, já fomos bebês, hoje já somos seres espirituais mais jovens, né? Já estão na adolescência, vamos dizer assim, para a gente entender o nosso papel, a nossa responsabilidade. Então, não é dizer que ser religioso é ser melhor, não é dizer porque eu estou no médico, que eu faço estudo, que eu assisto palestra, eu sou melhor e mais importante, porque a gente faz tudo isso e erra tanto. Imagina quem não faz, né? E aí a gente entra no contexto da mulher como uma força moral na evolução da humanidade. E aí o que significa essa força moral? Então nós temos forças que nos moldam. Temos a força física, que é a capacidade de agir sobre o mundo exterior. Então é o que eu falei aqui, a dominação, o controle, o conquistar território, isso é tudo exterior. E a força física é o que nos dá isso. E é o que nós vivemos isso de forma bem enraizada até hoje, na sociedade. Dentro de uma empresa, você pode ter uma mulher e um homem com a mesma formação, ocupando o mesmo cargo, mas essa mulher vai ter sempre uma posição secundária. A gente vê isso em tudo na sociedade. Às vezes no lar, o homem ainda acha que ele é que manda. Ele tem que se obedecer. Ele determina o rumo da família. Então ainda tem homens que pensam assim. Né? E também temos hoje homens que já são diferentes. Quando a gente fala da maternidade, trazendo a mulher nesse papel, hoje nós vemos na sociedade homens abraçando esse papel. Homens que cuidam do lar, que cuidam dos filhos, que educam. Homens que fazem comida, dão banho nas crianças, trocam as fraldas dos bebês. Antigamente, Deus me livre, o homem não sabia nem trocar a fralda, né? Tinha que aprender. Hoje eles já fazem. Então, olha a mescla, né? Das necessidades da alma. Nascer como homem, nascer como mulher, e ir alternando, ou, né, várias reencarnações. São as experiências. Então, se hoje nós temos homens mais sensíveis, mais acolhedores, mais amorosos, é o resultado dessa evolução da alma. Porque tiveram a oportunidade de desenvolver esses sentimentos. Você imagina, lá nessas épocas, lá do Império, vamos dizer assim, né, dos soldados, o soldado pode amar? Não, o soldado tem que guerrear. E a mulher é que vai amar, a mulher é que vai cuidar. Então imagina, ele não ia ter nunca oportunidade, né? Mas aí aquele que estava a mulher amando, ele já nasce um homem na outra um pouquinho mais sensível. E assim vai. Então hoje nós temos homens que se equiparam à mulher nesse sentido, né, de cuidado, de entrega. Eu, como advogado na área de família, vejo já há alguns anos, não é de agora, essa inversão. Porque antes o filho era da mãe. Acabou o casamento, o pai também não tem
filho, mas não. Ele paga a pensão e o problema da mãe. Hoje, né, é muito forte essa presença paterna. Tanto é que a legislação mudou lá em 2002. Porque a legislação muda quando a situação já está instalada. E a gente tem um homem participativo na criação do filho. Então, o pai hoje não visita o filho, não é o direito de visita o filho, não. O pai convive com o filho, é direito. Mas ainda tem mulheres que acham que são donas dos filhos. Não, filho, não, acabou o casamento, então quer distância do pai. Ela quer, mas a criança não quer. E aí a gente fica nessa disputa de sexos, né? A guerra dos sexos. Teve até uma novela aí, uma época atrás, que era a guerra dos sexos, por conta disso. E aí, contrapondo essa força física que quer impor a verdade, o domínio, a conquista, nós temos a força moral, que é a capacidade de governar o mundo interior. Então, para governar o mundo interior, a gente precisa desenvolver o amor, a sensibilidade, o afeto, o cuidado. Né? Então, a força física vence os obstáculos do dia a dia. A força moral vence os impulsos, o egoísmo, os medos, as dores, as limitações íntimas. E quando a gente fala aqui assim, a mulher é o sexo frágil, aí você pergunta assim, quando o seu filho ou o seu marido está doente, o que acontece com ele? Ele deita lá na cama e está lá doente, sendo paparicado. A mulher, quando ela está doente, né, a gente está indo com gripe, né? A mulher com gripe, com febre, com dor no corpo, ela levanta, bota a criança no colégio, faz almoço, arruma a casa, vai trabalhar. Isso tudo, com gripe, com febre, com dor no corpo. O homem está com estou com dor no corpo, eu tenho que dormir. Eu preciso de uma sopa. É quem faz a sopa é a mulher. Entendeu? Então, o homem não consegue fazer muitas atividades ao mesmo tempo. Vocês vão falar para mim se é mentira, se é verdade. A mulher está cozinhando, ela está cuidando do filho, ela está arrumando a casa. Se o homem fizer tudo isso, ele queima a comida, ele bota a criança no lugar errado, né? Esqueceu. Não dá. Né? Vários homens me falaram isso, dá nó na cabeça. Por quê, gente? É o equilíbrio. A gente precisa um do outro. Então, quando o casal se enxerga, não como disputa de guerra de sexo, quem é mais, quem é menos, mas como se eles se entendem como um par para a vida, para cuidar da família, para cuidar um do outro, as coisas funcionam. Porque um vai fazer o que precisa do outro. Né? Então, a verdadeira vitória, ela começa dentro de nós. Porque a gente precisa vencer os nossos ainda, né, as nossas más tendências, o egoísmo, os nossos medos. Porque se a gente não vencer isso, a gente não progride. E a humanidade evolui pelo progresso intelectual e moral. Intelectual, a gente já sabe que está lá no topo, né? Ciência, tecnologia, produção, comunicação, inteligência artificial, hoje se passando até pelas pessoas. A gente vê um vídeo, a gente não sabe se é verdade, se é mentira. Né? Vê uma pessoa falando, acha que é ela, não, mas era uma IA, não era eu. Né? Então, olha quanta tecnologia, olha quanta informação. Mas, com tudo isso, o homem ainda agride, ainda domina, ainda desrespeita, ainda discrimina. Então a gente está lá nos primórdios ainda, achando que precisa disso. Isso depois de Jesus falar, não precisa mais nada disso, só precisa de amar. Só precisa de amar. E a questão 817 do Livro dos Espíritos diz: Deus outorgou a ambos, né? Homem e mulher, a inteligência do bem e do mal, a faculdade de progredir. Então, dizer que a mulher é menos inteligente, como a sociedade sempre fez até hoje, desmerece a mulher, dizendo que ela é menos capaz, tá aqui, os espíritos estão desmentindo. Não é. Né? E o futuro da humanidade depende, então, do progresso moral, porque se a gente já tem o intelectual e não deu certo, é porque está faltando algo, é o progresso moral. E aí, aproveitar essa experiência feminina, seja para desenvolver o que a gente não tem, ou para ampliar e aperfeiçoar o que a gente já carrega.
de sensibilidade, capacidade de acolhimento, resistência emocional, educação afetiva, cuidar do outro. Então, essas virtudes contribuem diretamente para a formação de valores, educação dos nossos sentimentos, desenvolvimento de empatia, progresso moral da humanidade. Então, tudo vai até o progresso moral da humanidade. Leon Denis afirma, no livro O Problema do Ser, o Destino da Dor, que a mulher é a grande consoladora e que o futuro das nações está em suas mãos, pois ela molda o caráter dos filhos no berço. E aí essa frase faz a gente refletir muito. Se a nossa sociedade, se o nosso planeta, se o mundo está doente, é porque a nossa família está doente. É porque a mulher, nesse ímpeto de querer se igualar ao homem, e não vai nunca, porque Deus criou a mulher e o homem para serem pares, e não para um vencer o outro, ou ser mais do que o outro. Então a mulher sai para o mercado de trabalho, porque ela quer se igualar ao homem, ao invés dela sair para o mercado de trabalho para dizer, eu vou ensinar a esse mundo competitivo o amor, a sensibilidade, o cuidar do outro. Então, ao invés de passar em cima daquele que está disputando com você um cargo, vou passar em cima como roubo opressor, eu vou destruí-lo para conseguir o cargo. A gente vê muito isso na mídia, em filmes. Ao invés disso, a mulher tem que ir para o mundo, sim, mas para ensinar aquilo que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a si mesmo. Então é isso que a mulher talvez não tenha entendido. E a mulher quer disputar, tirar o homem do poder para que ela entre no poder. Então é substituir um pelo outro. A gente vai evoluir? A gente vai mudar? Não. Né? Então se a gente chega lá de forma diferente, a gente tem a chance de fazer a diferença. Então, ao longo da história, as mulheres enfrentaram desafios e preconceitos, mas sempre foram forças ativas na transformação moral do mundo. Lembrem da história de Maria Madalena, quando passou a seguir Jesus. Os discípulos do Cristo, escolhidos por ele, não se conformavam de ter uma mulher no grupo. Eles tiveram que aprender a conviver com essa ideia. Então, olha quanto as mulheres, quantos desafios foram enfrentados, quantos preconceitos. Né? E as mulheres se colocam firme e forte, porque elas têm este papel. Né? Enquanto estão no ser feminino, este espírito tem esse papel. E lá na Revista Espírita, Allan Kardec diz assim, a emancipação da mulher, também está no Livro dos Espíritos isso, a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Então, olha só, querer diminuir a mulher é um contratempo, gente. É retroagir a evolução, é lutar contra ela. Então, se a mulher representa a importante força moral, por que a humanidade ainda a violenta, ainda quer colocar a mulher em segundo lugar, ainda a destrói, batendo, matando? Por quê? Olha, Jesus está perguntando para a gente. As limitações impostas às mulheres ao longo da história são criações dos homens, não é de Deus. A gente viu as obras que eu citei aqui. O Espiritismo nos ensina que a verdadeira igualdade entre os sexos não é apenas um direito, é um caminho inevitável para o progresso da humanidade. Olha o trecho que eu li aqui sobre a revista Espírita. E aí, na questão 785, os Espíritos respondem que o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Então, olha, o ser feminino que proporciona desenvolver ou ampliar o amor, a sensibilidade, o cuidar do outro, a força moral que é dirigir o nosso interior. Olha o quanto isso nos ajuda a combater
o orgulho e o egoísmo que todos nós ainda temos, né? Então, quando uma sociedade humilha, agride, silencia a mulher, ela demonstra que ainda não compreendeu plenamente o respeito, a igualdade espiritual, o valor da experiência humana. A violência contra a mulher não fere apenas a mulher, ela fere a família, ela fere a sociedade, a evolução moral coletiva. Então, gente, é uma responsabilidade de todos. E aí eu achei um trechinho muito interessante na Revista Espírita de 1860, né? Um espírito se manifestando sobre essa questão da mulher, né? Então foi perguntado para ele sobre a questão da mulher, né? A influência da mulher no século XIX. Foi perguntado para ele sobre isso. E ele diz assim: acreditais que ela tenha esperado esta época para vos trazer a trela, pobres e fracos homens que sois? Se tentastes rebaixá-la, foi porque a temias. Se tentastes abafar a sua inteligência, foi porque temestes a sua influência. Só ao seu coração não pudestes opor barreiras. Olha, o amor, né? E como o coração é o presente que Deus lhe deu, em particular, ele continuou Senhor e soberano. Mas eis que a mulher se faz também borboleta. Ela quer sair de seu casulo, quer reconquistar os seus direitos, que são divinos, como aquela, lança-se na atmosfera. E dir-se-ia que respira o ar de seu justo valor. Não penseis que eu as queira transformar em eruditas, letradas, poetisas. Não. Mas eu quero aqui sequer, no mundo em que habito, ou seja, no plano espiritual, né? Que aquela que deve elevar a humanidade seja digna de seu papel. Queremos que aquela que deve formar os homens comece a se conhecer a si própria e para lhe dar desde tenridade o amor do belo, do grande, do justo. É necessário que ela possua esse amor num grau superior. É preciso que o compreenda. Se o agente educador por excelência, que é a mulher, né, é reduzido ao estado de nulidade, a sociedade vacila. É o que deveis compreender no século XIX. Então a sociedade tenta massacrar a mulher, tenta calar a mulher, fugir das suas influências. Mas isso é um fato, gente. Então a luta por injustiça é uma missão coletiva. E cada um de nós pode contribuir para um mundo onde os homens e mulheres sejam reconhecidos pelo que realmente são. Espíritos imortais em jornada evolutiva. Ao longo da história, muitas mulheres foram silenciadas pelo mundo, mas jamais foram esquecidas por Deus. Algumas educaram multidões, outras sustentaram lares em silêncio. Algumas deixaram seus nomes na história, outras deixaram amor nos corações. Todas, porém, contribuíram para o progresso moral da humanidade. Então, para a gente encerrar, que possamos enxergar a mulher não apenas pelos olhos do mundo, mas pelos olhos do Cristo, como um espírito imortal, força moral, instrumento de amor e companheira da evolução humana. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Valéria, por estudo. Nós vamos chamar a Glória para fazer a nossa prece final. Ela tem um aviso também para dar e depois nós temos outro aviso. Por favor, Glória.
para nos concentrarmos e agradecer tudo aquilo que recebemos nesta tarde aqui na UNEP. Essa palestra é tão importante para cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. A importância da mulher na sociedade, tanto que ela tem doado a todos nós, a mulheres e homens, que aprendamos a respeitá-la, como foi o tema de toda a tarde de hoje. Abençoa, Jesus, a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos cada vez mais nos vincular ao plano espiritual para reconduzirmos a nossa jornada evolutiva aqui na Terra de uma maneira mais harmônica, mais equilibrada e principalmente mais amorosa. Que sigamos para os nossos lares, para os nossos trabalhos, para onde quer que nos encontremos após essa palestra, irradiando tudo aquilo que recebemos aqui, as boas vibrações que a espiritualidade nos ofereceu, entregando a todos aqueles que encontrarmos em nossa vida na tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Pessoal, eu vim aqui para convidar todos vocês, porque amanhã a gente vai fazer uma festa junina aqui na UNEP.